Bom dia. Hoje nós teremos a nossa segunda aula. Mas como eu prometi para você, nós vamos conversar um pouco a respeito da primeira aula e falar apenas a respeito dos resumos dessa primeira aula. O que nós tratamos exatamente no primeiro dia do nosso curso? Nós conversamos um pouco a respeito, eu vou passando os slides aqui, nós conversamos um pouco a respeito de programação neurolinguística. O que é programação neurolinguística? Contamos algumas histórias, para que as pessoas pudessem começar a entender qual é a ideia da PNL junto às pessoas, junto a você, junto a mim, junto a todas as pessoas que nos envolvem no nosso dia a dia. E nós conversamos a respeito de uma metáfora que foi muito interessante, que é a metáfora da criança que estava conversando com a mãe e perguntou para a mãe: Mãe, o que é PNL? E a mãe então respondeu para a criança: Vá até o seu avô e converse com ele e pergunte como está a artrite dele hoje, ou artrose, você escolhe a palavra. Quando a criança perguntou para o avô fez uma expressão de dor, uma expressão de algo muito ruim na vida dele, e dizendo que a dor era terrível, que aquele dia estava mais ou menos, mas que a dor ainda era terrível. A criança retorna para a mãe e diz: Mãe, o avô está sentindo dor, mas a senhora não respondeu para mim o que é PNL. E a mãe então pergunta para a criança: Olha, faça o seguinte. Lembra quando você fazia algumas brincadeiras quando era criança e sua avó dava muito risada? Pergunte para ele qual foi a que mais engraçada que ele achou e por que ele achou engraçado. Então a criança foi até o avô e fez essa pergunta. Foi quando o avô lembrou que num determinado momento, aquela criança, aquele menino, ele brincando com o amiguinho dentro do banheiro da casa, eles jogaram talco por todo o banheiro. E o avô sentiu uma sensação muito boa, muito prazerosa, principalmente, dando risada, logicamente, mas principalmente porque não seria ele que iria limpar aquela bagunça toda. A criança então retornou para a mãe e disse: Nossa, o avô está feliz, mãe. Foi quando a mãe respondeu o que era PNL para a criança, dizendo que quando a criança muda a interpretação, a forma como ela leva uma informação para alguém, isso faz parte do processo da programação neurolinguística, porque ele tirou o avô daquele estado de dor e passou o avô para um estado de alegria. Essa metáfora ela é muito forte porque ela ajuda a fazer com que você, eu, nós possamos entender que PNL são os nossos estados, as nossas emoções. O nosso sistema VAC, visual, auditivo, sinestésico, que capta as informações externas e transforma essas informações em algo prazeroso, em algo positivo ou em algo ruim, algo negativo. Faz sentido para você? Depois nós conversamos um pouco a respeito da história da PNL. Falamos da PNL de primeira geração, a língua travou agora, né? Falamos da PNL de primeira geração. Falamos também da PNL de segunda geração. E tem a PNL de terceira geração, que é a que funciona até hoje, com tantas e tantas transformações. A cada dia aparece uma novidade dentro da programação neurolinguística. Primeira geração, Richard Bandler e John Grinder. Segunda geração em diante foi com Hopkins Dilts, que ele transformou a PNL num processo sistêmico. Como eu disse, é um resumo. Você vai ter que estudar agora para poder puxar mais informações e buscar mais informações sobre esse assunto. Depois, nós também falamos a respeito de, afinal, o que é a programação neurolinguística. Então, nós demos alguns conceitos que vieram de Richard Bandler, John Grinder, Hopkins Dilts e tantos outros que trabalham a nível de PNL. Uma das respostas foi que, afinal, cada pessoa possui uma ideia ou um conceito diferente. Eu estou lendo aqui para você. E a maioria deles pode ser útil dependendo do contexto apresentado. E com isso começaram a trabalhar essa questão do que seria a PNL, como a arte e ciência da comunicação, ou então um manual para o cérebro, ou o caminho para criar seu próprio futuro, e por aí vai. A PNL, ela ajuda muito as pessoas a concretizarem ideias que estão sendo trabalhadas em seu pensamento e jogar essas ideias, colocar essas ideias também no sentimento. É isso que faz a diferença na PNL. Enquanto você tem dentro de um processo da psicologia ou das ciências, não vou tratar aqui especificamente do assunto, mas quando você tem as ideias que são trabalhadas dentro de alguns grupos da psicologia que dizendo que a pessoa nasceu daquele jeito, ela é daquele jeito, na PNL não, você está daquele jeito.
tendo condições, com um treinamento bom, fazendo as modelagens necessárias, por isso que eu dei a técnica do espelhamento para você. E tantas outras coisas, outras técnicas que existem, você consegue fazer, amoldar um jeito que é do outro, que está dando resultado para o seu jeito. E assim você passa a ter resultados parecidos, não são iguais, mas parecidos com o outro. Interessante isso, não é mesmo? A PNL, ela ajuda você a ter resultados em coisas que você nunca imaginou que teria. Mas para isso depende também da sua intencionalidade. Preste atenção nessa palavra, intencionalidade. E nós falamos sobre alguns pilares da PNL, como é o caso do rapport, onde foi feito o trabalho da técnica do espelhamento. Nós falamos sobre conhecimento sensorial, que são os nossos sentidos, visão, olfato, paladar, audição, tato, sensações. Quando você fecha os seus olhos, quando eu falo em sensações, ela está no campo subjetivo. Essas sensações, você fechou seus olhos, eu começo a dizer, imagine uma maçã que você está comendo nesse momento e degustando essa maçã. Eu estou trabalhando todos os sentidos sensoriais, mas a sensação, ela é o quê? Ela é um sentido emocional. Percebam como é interessante tudo isso. Nós falamos sobre os resultados, que a PNL não se preocupa se o resultado é positivo ou não, mas que basta ter o resultado. E esse resultado vai gerar o que numa pessoa? Feedback. Além disso, você tem também a questão da flexibilidade comportamental. Compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria, é o que dizia Thomas Campbell. E é uma realidade. Você tem a questão da mudança dentro da programação neurolinguística, que é um dos pilares da PNL. Você tem uma realidade subjetiva que se contrapõe com uma realidade objetiva. Isso é muito importante você entender. Porque quando você tem essa diferença, você sabe muito bem que você tem uma realidade que está presente no mundo, que aquela realidade acabou. Mas a forma como você irá recebê-la é o que faz toda a diferença para que você obtenha resultados positivos ou não tão positivos assim. E você tem a questão também, como pilar da PNL, a questão do sentimentos, ou melhor, pensamentos vão gerar sentimentos que, por sua vez, vão gerar comportamentos. E a recíproca contrária também é verdadeira. E por fim, você tem a questão da trilogia da mente humana, que nada mais é do que os seus pensamentos que são feitos através do processo cognitivo, o processo do conhecimento, da experiência. Você tem o seu lado emocional e você tem o seu campo conativo. Olha como é interessante tudo isso. O campo conativo está ligado à minha intenção. Olha quando eu falei lá para você e eu usando uma palavra no sistema VAC, olha, sinta, perceba, ouça o que eu falei para você quando eu disse a respeito da intencionalidade. Pensar, sentir e agir estão conectados, formando nossos modelos mentais para que nós possamos adquirir resultados. E por fim nós temos o poder do Estado, que nada mais é do que a minha fisiologia, aquilo que eu falo e o tom da minha voz. Isso tudo está conectado, fazendo com que a PNL ela gere resultados para você e para as pessoas com quem você tem relacionamento. Por isso você faz escolhas. E nessas escolhas é o que vai gerar resultados que muitas das vezes você diz para você mesmo, não era isso que eu queria. Mas espera aí. Você fez a escolha. Não, mas eu não escolhi nada, eu não tomei decisão nenhuma. A falta de decisão também é uma escolha. Comece a pensar nisso. Comece a imaginar, a sentir e a ouvir o que você fala, o que você faz e a maneira como você faz. E até daqui a pouco na aula de hoje. Um grande abraço.